Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos mistérios das experiências de quase morte. Neste vídeo, você vai conhecer o relato de um americano chamado Van, que, durante um acampamento em 1994, desmaiou repentinamente e se viu voando sobre seus amigos. Acompanhe sua descida por um túnel escuro até uma caverna repleta de seres deformados, vermes e um anjo negro pregado à parede. Veja como ele só escapou graças a uma esfera de luz branca e o que isso nos ensina sobre a criação de realidades pela mente fora do corpo. Em seguida, exploraremos outro caso incrível. Um homem que emergiu em um corredor interminável de mármore verde, abrindo portas que revelavam moradores em castigos surreais da limpeza interminável de privadas a banquetes forçados. Descubra como ele chegou até o palácio de quem se dizia ser Satanás, e aprenda o que essa experiência nos mostra sobre as dimensões inferiores e a moralidade que as atravessa. Você vai ver relatos históricos de médiuns que colaboraram com a polícia, usando psicometria para resolver desaparecimentos e assassinatos. Conheça o sensitivo americano que, na década de 1950, guiou policiais até o local onde estava um corpo, apenas tocando os pertences da vítima. Entenda por que hoje esses fenômenos são estudados como forma-pensamento e como nossa mente pode criar ou alterar a realidade extrafísica. Vamos discutir como, em estado extracorpóreo, aquilo que você imagina pode se materializar de bolos apetitosos a encontros com seres benevolentes ou malévolos. Saiba como o estado vibracional e a sua própria bússola moral podem proteger você de experiências negativas. Por fim, trarei dicas de como conduzir suas projeções astrais de forma consciente e segura, evitando sustos desnecessários e aproveitando o máximo dessas experiências para autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Fique até o final, porque além de detalharmos cada caso, traremos interpretações de especialistas e exercícios práticos para você começar a explorar seu próprio potencial extrasensorial. Se você é curioso por fenômenos espirituais, fascinado pelo cosmos ou simplesmente ama uma boa história de superação, não pode perder um só vídeo. Então lembra de curtir este vídeo para apoiar nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, salvar na sua playlist para acompanhar todos os relatos da EQM. Preparado para atravessar portais, encontrar seres enigmáticos e descobrir o que nos espera além desta vida? Então, vamos juntos nessa viagem ao desconhecido. Foi um americano lá em 1994, um cara chamado Van, não tem muitos detalhes, ninguém sabe quem que é, mas ele relatou para pesquisadores esse fenômeno, que foi o seguinte: ele simplesmente estava acampando com amigos, né? Uhum. Então ele estava ali naquele acampamento e tal, e de repente ele apagou, ele desmaiou. Do nada. Do nada. E ele se vê fora do próprio corpo, boiando de cima. Ele vê tudo que está acontecendo. Ele fala: o que está acontecendo? Eu estou fora do meu corpo? Quando a gente fala boiando, não significa que a gente flutuando. É flutuando, mas eu posso virar para ver, né? Sim. Tá. É como se fosse um astronauta que sai ali. Que tem controle. E ele se viu voando de cima. Eis então que de repente ele vai para um outro ambiente, né, diferente, mas ainda era físico. E ele começa a rever a própria vida. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, aquilo que a gente comentou aqui. Ele viu do começo do nascimento até aquele instante. E aí, em determinado ponto, ele começou a ser sugado para o solo. Foi sugado cada vez mais e, de repente, o que aconteceu? Ele, naquele local, ele ficou tipo horas, né, sendo sugado ali. E aí apareceu um ser para ele e falou: eu vou te levar para um outro local. Pegou ele e eles aprofundaram. É como se fosse um túnel, mas um túnel negativo. Mais para baixo ainda. Mas muito rápido, muito intenso, né? E o que aconteceu? Quando ele foi para aquele local, de repente ele parou numa espécie de caverna. Estava numa caverna ali, que quando ele entrou na caverna, era gritos e de obscenidades e de palavrões que ele falava que eram indescritíveis, assim. Uhum. Era uma coisa assim... era muito pesado. A galera xingando. Tudo. Muito pesado. Então ele ficou ali
né, vendo aquele local completamente negativo, sem entender nada. Quando ele cai na caverna, no chão é como se estivesse cheio de vermes, assim, até acima do tornozelo. Meu Caverna inteira. Aquele Um bigato, cheiro aquele fétido. Um cheiro fétido, um negócio esquisitíssimo. E aí ele ficou, mas que lugar que é esse? E de repente, como se a visão do escuro fosse melhorando, ele começou a enxergar melhor o local. E tinha seres, assim, deformados, voando e gritando pelo ambiente inteiro daquela caverna, assim, sabe? Meu Deus. E ele ficou, mas o que está acontecendo aqui? Ele ficou completamente perdido, assim. Eis então que, de repente, naquele ambiente, ele percebe que havia um ser muito perto ali da parede, que era como se fosse uma espécie de anjo negro, que ele estava grudado na parede. Você imagina alguém que ficou tanto tempo ali, sabe? Quase Tipo, fez parte da que parede. literalmente naquela caverna ficou Se grudado integrou, ali, né? se integrou. E ficava ali aquele ser antiguíssimo. Ele olhou para eles, para ele e pro guia que estavam com ele, e ele ficou assim, né? Ele olhou e tirou o olhar. De repente viu cobras de tipo 1 metro de diâmetro passando, sabe? Coisas assim. Aí eu tenho medo. Cobre aranha. Pois é. E aí, de repente, naquele processo todo, ele falou, né? O guia que tava com ele levantou a mão assim, tudo ficou parado, sumiu tudo. Ele se sentiu que ele começou a apagar, ele falou, vou morrer agora. Só que aí o guia, na verdade, estava ajudando ele. Ele apareceu uma espécie de esfera de luz branca no chão. Ele falou, é ali, eu tenho que ir pra lá pra não morrer. Ele foi naquele portal de luz ali. Os vermes não conseguiam entrar, ninguém conseguia entrar. E ele saiu dali, foi pra um outro local. E aqueles seres doentios tentavam ir atrás dele pra pegá-lo, mas ninguém conseguia passar. Uma espécie de barreira que havia ali, entendeu? E, enfim, aí saindo dali, o guia dele falou, olha, eu quis te mostrar o que existe na vida após a morte e tal. Mas ele volta pro corpo, ele tá completamente assim, paralisado. O pessoal fala que tava roxo, entendeu? E aí o guia fala pra ele assim, ó, uma das pessoas que te drogou que tá aí. E aí ele sabia que tinha colocado uma coisa na bebida dele e tinha feito tudo aquilo. Aí eles ficaram assustados que ele tava ali roxo, ninguém respondia e tal. E aí ele acorda e fala, ó, me salvaram, eu não quero mais saber de vocês, eu sei quem fez isso, apontou, você que fez na minha bebida e tal. Aí a pessoa ficou, né, tipo, como é que você sabe? Ele voltou sabendo tudo. Voltou sabendo tudo. Foi você. Saiu da colina e falou, ó, vou embora. Abriu mão daquelas pessoas e caiu fora. Então, um caso assim... Antes de comentar o caso, eu queria só contar outro na sequência, que foi assim. Esse é um caso da caverna, então ele teve toda essa experiência, né? Sim. Ele foi levado, então, fora do corpo pra ver tudo isso. Isso, porque o que se reparou já é que nessas experiências fora do corpo, caverna é dos lugares mais negativos que tem. Caverna? Caverna. Morro de medo. Há alguma fixação que pessoas perturbadas vão pra caverna. Há um processo psicológico, emocional, que eles vão... Talvez essa ideia de ficar Eu fechado... fui pra São Tomé das Letras e eles falaram, tem umas cavernas pra visitar aqui, umas grutas, quer visitar eu? Eu morro de medo de caverna. Então, falando Já de assistiu o filme Abismo do Medo? Não São vi. Nossa, depois você veja. Aquele que tem uma caveira no pôster, não é? Isso! Já São vi. 5 mulheres que descem a uma caverna proibida lá e, meu filho, já era. Então... Uns bichão lá embaixo. Alguns falam assim, não, mas eu quero sair do corpo, eu adoro caverna, eu quero ir pras cavernas. Eu diria, olha, pensa 2 vezes, porque geralmente os lugares são bem complicados, Tem né? que ter umas cavernas bonitas, né, na vida, assim. Tem. Umas que Fisicamente é uma coisa. Fisicamente é uma coisa. Temos que ter cachoeira. Sim. Tem umas pedras que brilham. Sim. Mesmo assim é medonho. Agora, eu também acho. Mas tem um caso que também achei mais interessante que esse do palácio, que é o seguinte, uma pessoa, ela teve uma doença, ela sai do corpo, passa por um túnel esquisitíssimo também, e ninguém leva ela, simplesmente ela se sente numa situação muito desagradável, num túnel muito esquisito, ela não sabia se ela caía, se ela subia. Ela vai sozinha. Sozinha. Tá lá. De repente ela se viu fora do corpo, indo num túnel muito esquisito. E era um homem, um americano também. E ele... Isso foi em 92, se não me engano. E aí de repente ele tá ali naquele túnel e ele cai num lugar. Quando ele cai, depois de muito tempo, sabe aquele... Tipo Gandalf lá que cai eternamente. Ele cai. Quando ele cai, quando ele caiu, ele bateu num chão que era meio duro. E era um mármore verde.
que era um palácio? Porque onde ele olhava era um corredor gigantesco, com porta dos dois lados, tipo o filme do Matrix, sabe aquele tinha uma cena lá de um corredor infinito assim. Só que tudo lá era de mármore verde, as paredes, as portas, tudo era mármore verde. Bonito, polido, lindíssimo. Bonito. E Fora aí, o mármore. não, lindo, ainda mais É lindo, esverdeado. Se fosse tem um mármore rosa, você já viu? Que Sim. eu acho belíssimo. Vou encher de mármore rosa a minha casa. Aí esse cara, ele, né, caiu lá, viu, né, tava nesse, chamava, que lugar que eu tô? Que lugar esquisito esse, uma sensação esquisita, estranha. Aí ele olha pros dois lados, só porta. Foi andando, não acabava nunca o corredor, imenso. Andando, e falou, vou abrir uma porta. Quando ele abre uma porta, ele vê uma mulher toda suja, com roupa desgrenhada assim. Tinha no quarto ela e uma privada. Ela limpava a privada e limpava. Ele falou, moça, onde é que eu tô? Ele falou, não posso falar com você. Não, mas onde é que eu tô? Não posso falar. Tem que limpar a privada. Me deixa. É isso que ela falou, eu não tenho autorização pra falar com você. Ele tá observando tudo, ela falou. Aí ele, mas por que você não para e conversa? Não posso parar. E ficou naquela, falou, vou sair. Saiu, continuou andando, abriu outra porta. Ele vê um homem numa cadeira todo amarrado e umas mulheres enchendo de comida a boca dele. Ele não conseguia nem falar, só comida, sem parar, enfiando comida na boca dele. Ele olhou e falou, que lugar que é esse? Uma das mulheres riu de forma assim bem irônica. Não podemos falar. Não, ela riu. Ela riu e falou, você não sabe? E riu aquela risada, sabe, meio debochada. Você não sabe onde é que você tá, né? E ficou rindo, e ali. E aí ele, né, vendo que não tinha nada, saiu, foi andando. Uma terceira porta, quando ele abre, tá um cara também amarrado, amordaçado. 3 mulheres nuas, lindíssimas em volta dele, provocando. Eu não ia gostar muito disso. Eu ia ficar meio nervoso. Mas você pensa a cena, você fica assim, mulheres peladas. O que tá acontecendo aqui? Tô num bordel desse mármore verde. Aí ele não entende nada, ele continua, sai caminhando. De repente, quando ele tá ali confuso, sem saber nada, do nada ele olha pra trás, sente uma presença. Quando ele olha pra trás, tinha um cara lá. Um cara, tipo, quase 1,90 m. Ah, gostei. Pele branca, cabelo preto, cara de terno, gravata preta, super bem vestido, né? Falou assim, vem cá, vou te explicar o que tá acontecendo. Ele abriu uma daquelas portas, falou, pode entrar aqui. Era um quarto muito maior do que ele tinha visto até então. Só tinha 2 cadeiras e uma mesa com um pano branco. Sentou e falou, olha, você sabe quem que eu sou? Ela falou, não. Mas me explique, o que aquela mulher estava limpando a privada? Falou, olha, é o seguinte, aquela mulher, ela detestava limpeza, detestava qualquer tipo de tarefa. E ela vai ficar limpando a privada. Sempre que ela limpar, a privada volta a ficar suja. E ela vai ficar aí como um castigo limpando a privada. Aí falou, mas e os outros? Ela falou, os outros é a mesma coisa que você viu. O cara que estava comendo, ele amava, acima de tudo, a comida. Mais do que pessoas, mais do que qualquer coisa. Ele trocava qualquer coisa por comida. Então ele vai passar agora como castigo comendo. E o cara que estava amordaçado com mulheres foi uma pessoa também que ele fez muita coisa errada dentro dessa área. Agora ele vai ficar só olhando, sem ter o direito de tocar, só o desejo. Não vai poder tocar essas mulheres, né? Mas ela falou, mas por que tudo isso? Falou, olha, aqui é o meu palácio. Ela falou, quem é você? Aí ele falou assim, olha, eu sou aquilo que vocês chamam de Satanás. E 1,90 m. Ah, não, desculpa, antes de falar que era o Satanás, ela falou assim, mas... Ela falou, mas você tá com fome? Ela falou assim, tô. Olha pra trás. Quando ela olhou, a mesa estava cheia de comida farta. Ele disse que comeu, sentiu a comida mais prazerosa que ele tinha na vida. Nunca comeu nada tão gostoso. Mas que esquisito, apareceu comida. Aí ela falou, mas quem que é você que apareceu essa comida? Ele falou, não, sou Satanás. Aí aquele cara ficou assustado. Falou, não, caiu fora dele, saiu correndo no corredor. Ele, olha, pra onde é que você vai? Pensamentos, olha, ele sumiu. Mas no pensamento, falou, onde é que você acha que você tá indo? Aqui é o meu lugar, aqui é o meu palácio. E correndo. De repente, encontra uma bifurcação, era agora mármore vermelho. Continuou correndo, e ele falando, não adianta você fugir, e ficava xingando ele também mentalmente.
Ah, o Satanás. Ficava falando tudo mentalmente. Tudo telepaticamente. Ó, para de correr, você não vai acontecer. Até que ele chega num local que era mármore branco. Só que ali a parede era diferente, não era mais mármore. Ele sentia que tinha pessoas grudadas na parede. Meu Deus, o mármore branco é tão bonito também. Tão bonito. Mas ali as paredes, o chão era de mármore, mas as paredes não. E ele foi até um local que depois de muito tempo, mas muito tempo fugindo, era um beco sem saída. E aí antes dele se virar, de repente ele sente uma pressão, como se alguém batesse nas costas dele e quebrasse literalmente todos os ossos. Mas ele não tinha osso, né? Mas como se quebrasse por inteiro. Nisso ele cai numa escuridão, um breu total, e surge um foco de luz que o envolve e leva ele para um outro local, um local agora todo iluminado. Então um ser lá, uma pessoa, um homem de meia idade, falando, olha, o que aconteceu? Ele falou, olha, não sei, eu estava desesperado, eu fui agredido agora. Eu corri lá nos mármores. E tinha pessoas vivas ali, o que está acontecendo? Aí o cara falou, não, é o seguinte, você pode me chamar de Deus se você quiser, mas eu vou conversar com você, eu que te salvei, não está na sua hora de morrer. Falou um monte de coisa lá sobre a vida dele e tal. E aí então ele acaba decidindo, você tem que voltar e mais, é importante na tua vida você faça faculdade, porque a tua profissão vai ser muito importante para a tua vida. Deu um monte de dica e a pessoa volta pro corpo. E ela tava no hospital, esse cara tava no hospital e tal. E então assim... Ah, ele tava no hospital internado? Tava no hospital. Então ele volta depois de tudo isso, tendo essa lucidez do que tinha acontecido. Agora, aí fica aquela pergunta, existe Satanás, existe diabo, existe tudo isso? Segundo essas experiências, não necessariamente. O que acontece na vida após a morte? Nessas dimensões inferiores, você pode criar a realidade que você quiser. E muitas pessoas não sabem que existe algo chamado forma-pensamento. Já ouviu esse termo, forma-pensamento? Já ouvi falar, que é aquilo que você pensa muito naquilo e você consegue meio que, sei lá, concretizar de alguma maneira ou trazer aquilo para tua vida, né? Isso, mas fora do corpo é literal. Por exemplo, se a gente estivesse fora do corpo agora, eu poderia falar assim, eu quero... Bolo de chocolate. Bolo de chocolate, aparece aqui um bolo de chocolate. Que nem a comida que a pessoa pensa lá, tá com fome? De repente aparece um banquete para a pessoa. Entendi. Tudo que você usa na imaginação fora do corpo, você cria. Você pode criar um ambiente, um parque de diversões, que nem você falou lá com o Enterprise, sombrio, assim, todo sombrio. Você pode criar um local lindo. O que você pensa, consciente ou inconscientemente, você cria nesses ambientes. Provavelmente esse cara encontrou alguém que era muito, vamos dizer assim, maldoso, manipulador, psicótico, que gosta de jogar, gosta de assustar os outros. Então, sou Satanás. Porque ainda usou um arquétipo aí, um nome exatamente, que dá medo na maioria das pessoas, né? Então é alguém sádico que estava ali vendo o desespero da pessoa. E esse cara, ele passou cerca de 30 minutos desacordado, mas ele diz que o relato desse palácio é como se fosse tipo assim 3 dias. Entendi. A percepção demora, do tempo, né? Demora. Então alguns veem seres diabólicos na quase morte, vêm. Quer dizer que existe o diabo? Não. São pessoas que faleceram, que são assustadoras, que querem sugar. Ele sabe que a pessoa tem medo de diabo. Então ele se transfigura de diabo. Se a pessoa tem medo de aranha, o que essa pessoa sai do corpo? E tem aranha. Não. Esse Dixie, ele era um sensitivo, né? E de repente ele estava num programa de rádio americano, um programa que inclusive chamava Meditações. E ligou um rapaz lá, né? Falando, olha, meu nome é Tom, meu pai tá desaparecido, tô desesperado, quero encontrar meu pai, tal. Encontrou seu pai, tudo bem. Você traz algum objeto dele, que eu vou fazer a chamada psicometria. Já ouviu falar de psicometria? Psicometria? É leitura energética. Tá. Então ele falou, vou fazer a psicometria do objeto para tentar saber onde é que está o teu pai. Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. É com grande satisfação que anuncio o lançamento do curso EFC, Experiência Fora do Corpo, onde eu te ensino do início até o final como você ter as suas próprias experiências fora do corpo, sem precisar de EQM, sem precisar ter um acidente por trás, de forma totalmente segura. E esse curso conta com 2 módulos. O primeiro deles é o módulo completo, onde você assiste às aulas ao vivo comigo, as 20 aulas,
e sendo 2 aulas por semana. E a novidade é que nós temos o módulo expresso. No módulo expresso você tem as 75% de aulas, das mais importantes, quer dizer, das 20 aulas do completo você vai ter 15 aulas, mas o curso é gravado para você assistir no seu tempo. Então, o ao vivo vai durar 2 meses e pouco, o gravado você vai assistir no seu ritmo, na hora que você quiser. Se inscreva o quanto antes. No final do programa da rádio, esse Tom aparece já. Ele tá lá na rádio. Ele falou: lembra do Tom? Acabei de falar com você. Pois é, eu tô aqui. Tá aqui um anel do meu pai e, se não me engano, era uma camisa. Posso estar falando besteira, mas o anel eu tenho certeza. Ele leva um objeto 2 objetos. Que era do pai dele. Objetos do pai. E o Dixie fala: olha, eu vou levar um tempo, tá? Mas eu vou fazer o sensoriamento aqui, eu vou descobrir onde que ele tá. E olha só que, veja, pela energia dos objetos. Esse sensitivo, ele pegando o anel ali, aquele outro objeto, se não me engano, era uma camisa dele, ele vai aprofundando e de repente ele começa a enxergar esse garoto Tom discutindo com o pai dele. E de repente, quando o pai estava de costas, ele pega um rifle e atira na cabeça do próprio pai. E aí o pai cai lá ensanguentado, ele pega um pano, enrola o pai, o corpo dele joga numa caminhonete e vai andando até o começo de uma colina. O cara viu tudo isso? Ele estava vendo tudo isso aí. E viu ele levando o pai até o início de uma colina onde ele cavou um lugar para enterrar o pai. Nisso some a imagem do pai e ele começa a ver a imagem, o que aconteceu de acordo com o corpo do próprio pai dele. Então ele sente literalmente a bala atravessando a cabeça. E aí ele sente o corpo do pai sendo enrolado no cobertor e tal. Mas qual que era a grande coisa que ele não tinha visto com o rapaz? O ódio era um ódio acumulado pela infância, pelos maltratos, por uma série de questões que foram se acumulando na vida dele. Só que quando ele chegou com o corpo para se enterrar, antes de enterrar o pai, ele castrou o pai. Gente. Cortou, ele viu. Possivelmente sofreu abuso, será? Não, isso ele não fala, mas ele castrou o pai. Além disso, ele fez uma cruz de madeira, deu na estaca no peito dele, do pai, e urinou em cima. Que ódio era esse? E para fechar, ele pegou um pano verde e estrangulou, como se ele estivesse vivo, mas estava morto, era um corpo. Mas ele ficou estrangulando como se quisesse matar de novo, entendeu? E aí fez isso e enterrou o corpo. Só que o médium, o parapsíquico, ele viu tudo e ele falou para a polícia: ó, tá no lugar tal, aconteceu isso, isso, isso. Resumo da história: acharam o corpo castrado, com o negócio lá, a cruz de madeira. Tudo que ele descreveu foi exatamente como acharam. E depois que acharam o corpo, o jovem falou: não, realmente, eu confesso, eu que fiz. Eu queria fazer isso para despistar. E veja, um anel e um outro objeto deram toda a informação que a polícia foi atrás e conseguiu descobrir. Gente, mas isso, olha, é incrível, mas isso é meio perigoso. Polícia, como você sabe disso? Porque a polícia teria que acreditar muito. Não, mas ele era uma pessoa que já ia na rádio, ele sabia que era... Tá, faz tanto que ele tempo tava isso? Se não me engano, foi na década de 70, se não me engano. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente tá falando dos anos 70, mas atualmente tem casos de videntes que entram em casos policiais, assim, criminais, falam, tá Sim, em tal, mudou tal. muito. Antigamente... E aí, os policiais, como você sabe disso? Tá preso. Sim. Sabe assim? Hoje caiu em discreto, mas antigamente tinha muitos médiuns sensitivos ou parapsíquicos que participavam de investigações criminais. Tem o do Chico Xavier, assim, né? Que foi um cara, aí é uma questão espírita, né? Mas teve também, foi levado ao tribunal. No caso do Chico Xavier, se não me engano, eram 2 amigos. Isso foi mostrado no filme dele, né? Tem a Cristiane Torlone, o Tony Ramos, tudo. Eram 2 amigos que um deles pega a arma do pai pra mostrar e atira no outro amigo e mata esse cara, um amigo mata o outro. E aí esse cara vai ser julgado, o que atirou vai ser julgado. E aí, em uma das cartas do Chico Xavier, o Chico Xavier incorpora o amigo morto, né? Não sei se a palavra certa é incorporar, mas ele psicografa uma carta do amigo morto. O Chico Xavier psicografa essa carta
E o amigo morto fala na carta, olha, realmente foi sem querer. Ele atirou, ele estava me mostrando a arma. Sim, ele foi inocentado. E aí ele foi inocentado Sim. por uma carta psicografada. Se eu não me engano, foi nos anos 70 também. Então, quer dizer, antigamente as questões espirituais tinham muito mais crédito dentro das questões policiais e criminais. Tanto que até hoje tem grandes, sei lá, instituições. Eu já ouvi falar... pode ser, enfim, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi falar que grandes instituições, políticos, contratam médiums para ter essa... Mas tudo no sigilo, na surdina, sabe? Tudo na surdina. Porque hoje em dia, né... enfim. Mas pra você ter uma ideia, tem um caso também, é muito interessante, já que você está nessa área de investigação criminal agora que eu tô sabendo aí, né? Tem um caso também que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, se não me engano, em 1956, de um sensitivo chamado Nelson Palmer. O que aconteceu com ele? Tinha uma jovem de 18 anos que estava desaparecida e ele fazia psicometria. Então levaram as roupas dela, ele pegou a roupa, entrou em estado de transe para poder fazer essa leitura, que vem essas imagens, vem tudo. E aí ele falou para a mãe assim, olha, lamento informar, sua filha, ela foi assassinada e ela tá numa espécie de bueiro. Mas a gente fica tranquilo que a gente vai achar. A mãe chorou, foi aquele desespero familiar, né? Aí esse Nelson, ele fez uma equipe de resgate e ele falou, olha, nós vamos andar pra cá. Sabe aquelas coisas assim? Nós vamos andar pra cá, pra essa direção. Bússola, né? Vamos aqui, vamos ali. Me segue. E foram seguindo ele. E depois de mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade, ele falou, não, agora vamos virar pra cá. Ele foi direcionando. Estavam de carro, né? Tudo de carro, claro. E foram direcionando até que eles chegaram numa montanha lá, que ele viu a imagem dela nua com um tiro de 22. Falou, ela tá por aqui, e descreveu que ela tava nua, com um tiro na cabeça de 22, tal. Aí sei que de repente num riacho lá acham o corpo dela. Meu Deus. Exatamente como ele descreveu. Nua, com um tiro de calibre 22. Tiro na cabeça? Tiro na cabeça. E aí, nisso, o que acontece? O pessoal leva o corpo dela e aí na investigação ele via que era alguém muito próximo e descobrem que o vizinho, quando foram investigar o vizinho já de cara, quando ele falou que era alguém próximo e descreveu até o carro da pessoa e tal, foram no vizinho. Chegaram lá, os policiais pegam esse vizinho e se desfazem de um objeto. E foram ver, era uma arma calibre 22. E aí eu sei que apertam ele e ele confessa que tinha sido ele que levou a garota e tal. Foi a júri e tal, foi condenado. Só que aí depois que acabou o júri, e depois acho que de alguns anos, esse sensitivo, né, esse parapsíquico, ele confessou o seguinte, falou, olha, e eu não quis falar, aquele depoimento no tribunal também, né? Porque pensa alguém, chamado, claro. Pensa alguém que saiu do nada, encontra o corpo da mulher. Hoje em dia não tem mais isso. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não quis revelar para a família por respeito, mas é o seguinte, essa jovem, ela era amante desse cara e ela estava grávida e por isso que ele resolveu dar um fim nela. Entendeu? Então tem casos assim que, veja, você pode ver tudo. Você pode ver tudo. E esses fenômenos parapsíquicos, quer dizer, extrasensoriais, paranormais, é o que a gente fala. Eles não são nem positivos nem negativos. Eles são neutros. Você pode usar isso para o bem, para resgatar pessoas, para fazer o bem para os outros indivíduos, como você pode usar para espionar, para fazer coisa ilegal, você pode tentar vampirizar os outros, você pode fazer coisas muito negativas. Então é a bússola da moralidade que vai dizer se vai valer a pena ou não. Agora, na época da espionagem foi usado isso, na época de guerra, tem gente que Tem até uma série da Netflix chamada Por Trás dos Seus Olhos, já viu essa série? Não. Por Trás dos Seus Olhos? Por Trás dos Seus Olhos. Quem não tá vendo, dá uma olhada, vale muito a pena, porque é uma mulher que ela é ficcionada num homem, assim, uma paixão doentia. E ela saía do corpo pra espionar o cara. Mas, gente... Daniel, eu já dei aula pra pessoas que depois confessaram, olha, eu tô aqui pra aprender a sair do corpo porque eu quero espionar o meu marido. Você jura? Tem pessoas que têm esse tipo de ideia. Que vão ter aula com você... Pra sair do corpo. Ela confessa em determinado momento que ela queria... A ideia não era sair pra evoluir, pra encontrar seres magníficos, pra comprovar a vida após a morte. Ela queria só
saber o que o fulano tava fazendo, onde que ele tava fazendo, pra perseguir a pessoa. Imagina que eu vou aprender a sair do corpo pra ir atrás de macho. Vai fazer o que você quiser, mas eu coitado. Mas é a natureza humana. É a natureza humana. Eu falo isso, aí um dia me apaixono perdidamente por um boy. Tô lá, eu, Alexandre, eu preciso sair porque eu vi ele ali na rua tal. Vou te dar um exemplo. Sabe a Agatha Christie? Sei. Ela A passou autora, por, né? autora, ela passou por um episódio que ela desapareceu. Aí, eu me esqueci o nome dele agora, mas o autor do Sherlock Holmes, como é que é o nome dele? Enfim, o cara que escreveu Sherlock Holmes. Ele admitia muito, ele era espírita na época, que estava na moda lá nos Estados Unidos, e ele admitia muito contato com seres extrafísicos, né, com espíritos e tal. E aí ele pegou um cara que era bom em psicometria, não falou nada. Levou um objeto dela, falou, ó... Da Agatha Christie. Da Agatha Christie, porque ela estava desaparecida. Ninguém sabia onde ela estava. Ah, ela desapareceu mesmo? Desapareceu, fisicamente. Morreu, sequestrado, acabou, ninguém sabe. Sumiu, simplesmente sumiu. Gente. Aí levaram o objeto pra esse cara. Ele, esse sensitivo, esse parapsíquico, ele pegou o objeto, ficou lá e falou, olha, ela tá bem, ela tá viva. Essa pessoa, ela tá com problema de memória, ela não sabe quem ela é, onde é que ela tá. Mas fica tranquilo que na quarta-feira vocês vão ter notícias dela. Falou assim. E aí esse exemplo ficou notório na época. E o que aconteceu? Passou-se o tempo na quarta-feira, que nem o cara falou. Ela volta e descobrem que ela estava num hotel. Ela colocou um outro nome que não tinha nada a ver com o dela. Ela tinha de fato um processo de amnésia. Ela não sabia onde é que ela estava, quem ela era. Uma demência, assim? Deu um bug mental nela, vamos dizer assim. E ela saiu dos eixos. E aí... Mas veja, o cara acertou exatamente a data, o local. Um outro exemplo que eu acho muito legal, teve um caso da Irene Bishop. É uma canadense, uma americana lá de Chicago, que teve na época, isso foi, não me lembro agora a década, tá? Acho que foi para ser década de 70, década de 80. 2 políticos do alto escalão do Canadá desapareceram, foram sequestrados. E aí uma rádio liga pra ela e falou, ó, Irene, seguinte, tem um caso tal, do Canadá, ligam pros Estados Unidos, que ela era já famosa. Famosa sim, naquele meio, né? Se eu falar aqui Irene Bishop, ninguém sabe quem é. Mas ligaram, ela falou, olha, não sei nada do caso, mas ela entrou num estado de transe ali pra fazer essa psicometria, tentar achar onde é que eles estavam e tal. E daquele momento ela falou, olha, eu tô percebendo aqui entre os dois, um vai ser liberado logo, os dois estão vivos, mas um vai ser liberado logo, tá tudo bem. O outro tem algum perigo, o outro corre o risco de ter algum problema e tal. Mas ela falou, olha, até foi isso. Beleza. Passou uma semana depois, aquele que ela falou foi liberado, o político lá. E aí os caras da rádio ligaram, de novo, ó, fulana. E o outro, ela falou, olha, tô sentindo aqui que ele não, realmente ele tá vivo ainda, ele tá em perigo, mas... as chances deles são poucas de saírem disso. Meu Deus. E ele falou, mas vem cá, onde é que ele tá? E ela falou, olha, ele tá mais ou menos 8 quilômetros de Montreal. Falou assim, num prédio abandonado, tem tijolos vermelhos, tá no andar tal. Descreveu o lugar inteirinho. Falou o carro dos bandidos, o sequestrador, falou tudo assim. Aí, legal. Acabou isso, levam pra polícia a informação. O que a polícia fez? Escárnio. Ah, deu risada. Ah, que frieza, né? Que sensitiva, Você fala acha que nada. Eu vou lá? Ai, pois é. Prender essa mulher, então, hein? Mas ela falou demais, mas hein? ela falou o seguinte, ó, na época, se não me engano, a data era, não me lembro se era 6 de novembro ou 6 de outubro. Ó, 6 de outubro vocês vão ter notícias sobre tudo isso daí. E ela falou nessa segunda entrevista, ela falou essa data. Depois que ela deu o local, falou essa data, passou o tempo. Naquela data, prenderam um sequestrador desse político. Era um movimento lá de libertação do Quebec, uma coisa assim. Era um grupo que queriam, sabe, soltar 23 presos políticos, mas eram 23 terroristas lá pra liberar os caras e tal. E aí, nisso, prendem esse cara. Eu sei que, de repente, depois de muita luta, conseguem descobrir o local. Esse cara já estava morto, mas bateu... Já estava morto o segundo político. Mas o local onde o corpo estava era o que ela descreveu. Era um ambiente a tantos quilômetros de Montreal. Era a casa, era o tijolinho. Então, veja, alguém que por rádio, não precisa nem tocar no objeto. Ele pode, às vezes, fazer a leitura à distância. Peraí, esse caso aqui,
ele joga e consegue perceber. Mas assim, eu também sou muito cético. Tem sensitivos e parapsíquicos que são de fato genuínos. Tem muito malandro, gente ali que, sabe, mais joga com interesse, mas erra pra caramba e não é confiável. Então, com o passar do tempo, esses que não são tão bons acabaram meio que deturpando a imagem dos grandes sensitivos que faziam essa questão de crimes e solucionar problemas e tal, né? E parece que no passado tinha muito, né, Alexandre? Eu não sei, assim... Eu via muitos esses casos de pessoas que, sei lá, até programas de TV usavam muito isso, né? Traziam, ela vai falar onde tá. Eu vejo que o espírito... Não, pra você ter uma ideia... O corpo tá em tal lugar, aconteceu tal coisa, nananã, e hoje em dia a gente não vê mais. Não vê mais. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, uma época, teve um birô de premonições. Então tinha um birô em inglês de premonição. Toda pessoa que tinha uma premonição, podia ser, entre aspas, sonho premonitório, uma experiência fora do corpo. Sei lá, a pessoa estava em transe e falou, eu vi um avião caindo, tal. E eles tinham um banco de dados para pegar aquelas informações, para ir atrás, ver se podia descobrir ou prevenir alguma coisa. Hoje em dia, você fala que você tem uma... tive uma premonição, ou pré-cognição, que é o termo mais atual. Pré-cognição? Pré-cognição. Tive uma pré-cognição que vai acontecer tal coisa. É o escárnio que os policiais já estavam De novo, as pessoas... Uma vez eu me dei conta que eu tava na casa, morava com a minha mãe ainda. E de repente eu estava lá e veio uma voz telepática dizendo, olha, ele tá vindo aí, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Veja, ele tá vindo aí, tá tudo bem. Eu já ia falar, não. Só que quem tava comigo tava intangível, invisível, não conseguia ver quem tava ali comigo. Mas de repente, quando eu olho para a janela, veio um ser assim que olhou pela janela. Foi bem tipo filme de terror. Ele olhou pra mim assim, viu que eu tava ali fora. Isso era no quintal da casa. Eu tava no quintal. E ele de noite, escuro, ele olhou pra mim da janela, viu que eu tava ali. Só que era alguém tão perturbado, porque fora do corpo, na vida após a morte, você atravessa a parede. Você é imponderável. Você não precisa passar por porta. O que ele fez? Ele deu a volta por dentro da casa, saiu pela porta dos fundos. E ele tinha um olho azul, mas não era... O olho era preto, mas o branco do olho era um azul fluorescente. Muito vívido. E ele estava completamente espumando de raiva, assim, né? E ele veio, pulou em cima de mim, agarrou meu pescoço, tentando me enforcar. E eu fiquei parado ali. E eu comecei a concentrar minha energia. Uma técnica de energização chamada estado vibracional. Eu fiquei concentrando, ele ficou tentando me enforcar, não conseguiu. Eu fiquei tranquilo, aí ele saiu. Ele não conseguiu me assustar. E acabou a experiência. Ou seja, você dava mais forte que ele. Sim, porque... Tipo, vem. Mas esse foi o alerta. Ele tá vindo aí, fica tranquilo, tá tudo certo. E eu já sabendo que eu vi que era um espírito negativo, um ser extrafísico doente, tá tudo certo. Mas o problema é o susto e a sugestão, entendeu? Então a experiência pode ser negativa assim. Agora, em relação... porque nesse sentido, talvez ele podia te assustar pelo olhão. Não era um formato humano. Era um formato humano, uma pessoa humana. Era uma pessoa humana. Só que o olho dele, o branco, era um azul fluorescente. Muito diferente, nunca tinha visto assim. Mas era um homem assim, de meia idade. Você não reconheceu? Não era ninguém que eu conhecia, não. E aí teve essa experiência, mas você não sabe, você não consegue saber quem é. Quem que é esse cara louco que veio me enforcar? Aí pode ser muita coisa do meu passado. Alguém que eu ajudei ficou pistola. Por que você ajudou a pessoa? Você me atrapalhou agora com ela. Agora eu vou partir pra cima de você. Pode ser um monte de coisa. Eu não consegui identificar a razão. Mas o que é interessante que eu quero dizer dessa experiência? Que fora do corpo, por mais que aconteçam sustos, você não vai morrer. Você não vai ser esfaqueado. Não vão te sufocar. O cara tentando me enforcar. Eu não tinha pulmão ali. É só um gesto pra tentar o quê? Me assustar. Mas... E se eu assusto... É isso que eu te perguntado. Aí eu dou aquela energia que ele gosta de sugar. Aquela energia do medo, do pavor. Sabe aquele filme Monstros S.A. que é de criança? Sim, que tem o grito. Que ele assustava as crianças pra pegar a energia de medo grito. delas. E sobe. Então, tem seres negativos que pode parecer piada, mas quando você se assusta, é aquele padrão que ele quer. E é ali que ele te vampiriza. Então ele não vai fazer mal com você, ele não te mata, ele nada. Ele só tá ali tentando... Tá ali pra te assustar. Sim. Pra te acuar, né? E você, o que acha sobre este tema? Acredita ou não que podemos vislumbrar outro estado da consciência? Deixe seu comentário neste vídeo. Vou adorar ler cada um deles. E se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aqui com outras pessoas.
Te espero no próximo vídeo com outro relato surpreendente. Até lá!